Senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores que acompanham a TV Assembleia, com muita alegria, nós reiniciamos a terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, num ano que esperamos ser mais promissor do que o ano que passou. E eu queria centrar sobre desafios para 2017 nesse primeiro pronunciamento da atual legislatura. E, a par disso, também fazendo menção ao discurso do deputado Lafayette, que falou hoje em nome dos representantes da mesa diretora, no sentido da necessidade de, neste ano de 2017, termos um debate mais aprofundado, um debate em torno de desafios tão importantes colocados diante de nós, parlamentares, diante do Poder Executivo e, particularmente, diante das instituições democráticas. Nós vivemos um momento agudo, um momento crítico da realidade brasileira, mas também da realidade mundial. Hoje, a representação, ou esse tipo de representação, está em xeque, a credibilidade e a integração das instituições arranhada e problemas concretos diante de todos nós. E, no caso brasileiro, principalmente do povo mais pobre. Acredito que a Assembleia de Minas, nesse ano de 2017, terá a oportunidade de, com maturidade, com diálogo, com civilidade, como é da natureza dessa Assembleia, ser um polo irradiador no debate de questões que afetam o povo brasileiro e com repercussão aqui em nosso Estado. É inegável que a questão do desemprego aflige hoje milhões de brasileiros. Um número assustador de 12 milhões de desempregados. É verdade também que nós precisamos, em momentos de crise, fortalecer as nossas redes de proteção social. Mas, contraditoriamente, medidas aprovadas pelo Congresso Nacional, recentes, apontam exatamente no subfinanciamento de políticas públicas importantes, da assistência, da saúde, da educação. O equacionamento das finanças federal e estaduais e também municipais devem ser feitas. Inclusive, nesse sentido, o governo Fernando Pimentel tem feito esse esforço, conseguiu reduzir pela metade o déficit de 8 para 4,6, 4,1 bilhões, mas que ainda existe e é alto. Agora, é importante também que o equacionamento das contas públicas não recaia exatamente sobre aquelas pessoas que mais sofrem os efeitos da crise econômica e da recessão. Me preocupa, na discussão federativa, por exemplo, a forma como o governo federal vem discutindo com os estados, tentando aplicar nos estados medidas, a meu ver, equivocadas do ponto de vista do chamado ajuste fiscal. Que o ajuste fiscal é necessário, que o redimensionamento e redesenho das políticas públicas é necessário,
Isso nós temos consciência, mas não diminuindo exatamente investimentos em áreas estratégicas, em áreas que têm a ver com as pessoas mais pobres, com as pessoas mais desorganizadas, com aquelas pessoas que mais precisam do acesso a políticas públicas universais, ou mesmo que recaia nas costas dos servidores públicos, ou que aponte para um Estado privatizado. A Assembleia vai se deparar, com certeza, com este debate no ano de 2017. E é bom já nós demarcarmos essa posição. O equacionamento das finanças, das contas públicas, não pode recair sobre o ombro das pessoas mais pobres, sobre a rede de proteção social e sobre os servidores públicos, principalmente aqueles que são mais desprotegidos, aqueles que não pertencem a grandes corporações ou a carreiras mais valorizadas, porque, infelizmente, os números mostram também, inclusive federais, que no bolo do dispêndio do recurso destinado aos servidores, muitas vezes, algumas categorias são priorizadas e outras preteridas historicamente. Então, há também uma desigualdade no interior do próprio funcionalismo público e, por consequência, da própria Previdência. A Assembleia também, com certeza, terá a oportunidade de participar desse debate nacional, das reformas, algumas, a meu ver, até não prioritárias, mas que já estão em curso no Congresso Nacional. Com este mesmo cuidado, a reforma trabalhista, por exemplo, não pode ser entendida como uma flexibilização que coloque em risco direitos conquistados pelos trabalhadores desde a CLT de Getúlio Vargas. E acho que outras reformas, hoje um pouco esquecidas, ou de difícil entendimento, como a reforma política e a reforma tributária, estas sim deveriam estar no cerne da preocupação do debate nacional e estadual. A questão tributária tem a ver com a saída da crise fiscal enfrentada pelos estados. A própria guerra fiscal, que induz a desonerações e a incentivos, diminui a capacidade de arrecadação dos estados e dos municípios. Em momento de discussão de ajuste fiscal, há de se repensar essa política de desoneração e de incentivos fiscais. Elas se tornam um mecanismo de guerra entre estados e também de diminuição de receitas. Então, vejam bem, no momento onde o Estado brasileiro, de maneira geral, precisa de recursos para melhorar o atendimento da saúde pública do SUS, e precisa de recursos para melhorar os investimentos em infraestrutura básica, principalmente o saneamento básico. Em segurança pública, está aí a crise do sistema prisional brasileiro a desnudar uma realidade terrível. Neste exato momento, muitas vezes, as desonerações e incentivos fiscais e a própria guerra fiscal entre os estados diminuem essa capacidade de arrecadação. Considero que neste ano, talvez um ano menos contaminado pela paixão política eleitoral, um ano onde não teremos eleições, um ano
em que a população também espera resultados mais objetivos, nós possamos aqui na Assembleia dar esse salto de qualidade. Porque, como disse o deputado Lafayette, é muito importante reafirmarmos e valorizarmos a representação, o poder legislativo, a pluralidade política inerente ao parlamento. Mas este fortalecimento depende, sobretudo, dos sinais emitidos por esta instituição para fora, e não simplesmente para as disputas políticas, eleitorais e ou partidárias para dentro. É importante, e a gente reconhece que é essencial a pluralidade e os papéis democraticamente exercidos pela situação e pela oposição se manifestarem no parlamento, no debate político, nas comissões, no plenário. Faz parte do funcionamento da democracia. Mas há que se ter o cuidado de que este tipo de debate, que esse tipo de discussão esteja conectado com a realidade do povo lá fora, com a realidade do povo das regiões mais distantes de Minas Gerais, que está preocupado com a segurança pública no seu município, que está preocupado no semiárido com a disponibilidade de água, muitas vezes até para o consumo humano, que tem que estar associado às necessidades do nosso sistema único de saúde, da qualidade do nosso ensino, da nossa educação. E também, e esse é um sentimento principalmente para o país, é fundamental que essa pluralidade democrática e de opinião, ou de opiniões, seja sob a égide da tolerância política, do respeito, da maturidade, em traduzirmos os nossos debates em crescimento de políticas públicas, em aperfeiçoamento e ou cumprimento de leis, em exercício do controle social e da participação popular. O mundo hoje não vive dias luminosos. Vivemos também a intolerância, o massacre na Síria, o xenofobismo, o populismo de direita do novo presidente dos Estados Unidos. Vivemos a ascensão de valores conservadores que repercutem em nosso país, da homofobia, do racismo, do descaso com os mais pobres, com os refugiados, com os imigrantes. Nós temos a obrigação ética e moral de nos contrapormos firmemente a esses valores do atraso, anticivilizatórios, antiéticos, que perpassam mentes hoje contaminadas pelo que há de pior no mundo. Eu tenho certeza que, independente de partidos políticos ou de posicionamentos em relação ao governo do Estado, nós possamos ter essa capacidade de enfrentarmos essa encruzilhada da democracia brasileira, da economia brasileira, das políticas públicas brasileiras, com a responsabilidade e o diálogo sempre peculiares a esta casa, tão bem representada pelos atuais deputados e deputadas. E termino aqui, também fazendo uma menção toda especial aos deputados que assumiram em dezembro e hoje. Ao Gustavo Santana, ao Tony Carlos e ao nosso querido coronel Edivaldo Piscinini, hoje deputado, com quem tive a honra de trabalhar junto, eu, secretário de Desenvolvimento Social,
ele chefe do policiamento da capital, há 20 anos atrás, deputado João Leite, secretário de Esportes, numa parceria em relação aos meninos e meninas de rua em Belo Horizonte, com a criação do GEACAR, Grupo Especializado de Atenção à Criança e ao Adolescente de Rua. Tenho certeza que o trabalho da Assembleia, e concluo, presidente, será acrescido da experiência, da competência e da capacidade dos novos deputados que assumem. Que Deus ilumine muito essa legislatura. É a expectativa do povo mineiro em relação a todos nós. E parabéns também, Dalmo, a toda a mesa diretora que assumiu hoje. Tenho certeza que, com o nosso apoio expresso na maciça votação que tiveram, farão o melhor pela Assembleia Legislativa e pelos mineiros. Muito obrigado.